Ilustres, boa noite. Como estão todos? Pós-feriado, todo mundo aí? Noite. Boa noite. Boa noite, professor. E aí, todo mundo firme e forte? Acordados? Como aqui, professor? Tô uma luta aqui. Rapaz, você não tem esse desânimo todo, não. Vocês estão vindo de um feriado aí prolongado, sábado, domingo, segunda, tudo tranquilão aí, tudo com energia em dia. Vamos iniciar, pessoal. Olha só, né, na aula passada, nós estávamos abordando exatamente a tributação pelo Simples Nacional e hoje a gente vai dar continuidade. Então, a gente viu muito da parte, né, teórica, conceitual, desde da concepção até nós finalizamos, né, paralisamos, né, no caso, na parte em que nós estávamos tocante de exclusão. Então, a gente viu o que era permitido, o que era proibido, vimos como é que era o prazo para aderir e vimos quais eram os motivos também para a exclusão, dentre outras situações. Hoje, nós agora iremos para ir, né, para uma parte mais prática, né? Então, a nossa ideia agora é que a gente comece a desenvolver os cálculos específicos em relação ao Simples Nacional. Então, antes que a gente entre especificamente no cálculo, cabe a gente aqui destacar o que seria o Simples Nacional. Afinal de contas, o que tanto, né, o Simples Nacional contempla, o que é inserido no Simples Nacional, o que a gente pode trabalhar pelo Simples Nacional. E aí, em cima disso, nós temos o quê? O Simples Nacional, ele é um simplificador de tributos, tá, pessoal? Se a gente pudesse, assim, dar um nome mais amável, né, um nome mais tranquilo, para a gente poder explicar o que seria o Simples, ele realmente é algo que veio para simplificar a situação de como se calcula os tributos. Então, percebam que empresas normais, empresas que tributam pelo lucro real, lucro presumido, qualquer modalidade, ela vai ter que calcular de forma separada cada um dos tributos. Ou seja, cada um desses itens, hoje, unificados pelo Simples Nacional, cada um desses itens é um documento. Então, você vai ter que pagar, né? Você vai pagar um documento a respeito do ICMS, você vai ter um documento para pagar o ISS, você tem um documento onde você paga a contribuição previdenciária patronal, você tem um documento onde você paga o PIS, PASEP. Então, perceba que cada um deles, né? Cada um deles vai ter um documento, vai ter uma fórmula de cálculo e cada um deles você vai ter que se preocupar se a sua empresa ela paga ou não paga. E óbvio, né? O principal de todos os tributos, o de maior arrecadação, o imposto de renda, que é exatamente o tributo que vai definir a modalidade de tributação. Então, o Simples, ele fez o quê? Ele resumiu, né, unificou em um único documento todos os tributos que a empresa, porventura, venha a pagar em cima do seu faturamento, em cima da renda. Né? Por que eu estou especificando que são em cima da renda e em cima do faturamento? Percebam que outros tributos de natureza patrimonial, como a gente já destacou, e contribuições, elas não estão inseridas no Simples Nacional. Então, por exemplo, eu tenho um carro, certo? Por você possuir um veículo automotor, você vai pagar IPVA. IPVA não está dentro do Simples. Eu tenho um imóvel, certo? Você tem um imóvel, então você vai pagar um IPTU. Então percebam que existem tributos, tá? Que ainda serão cobrados, que ainda serão pagos pela empresa, que não estão inseridos dentro do Simples Nacional. Então o Simples Nacional, ele está aqui de natureza econômica, né? Ou seja, é em cima do faturamento. E esses são os tributos contemplados pelo Simples Nacional. Então, ao invés de uma empresa, né, que simultaneamente fosse industrial, comercial, prestadora de serviço,
Ao invés de que ela pagasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, até 8, né, documentos diferentes, boletos diferentes, cálculos diferentes, você unificou tudo isso em um único documento, ou seja, em uma única modalidade, que vai ser, né, o documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, essa é a grande mudança. Essa é onde está representada a simplicidade, né? Por isso o nome de Simples Nacional. Percebam que é muito mais prático, muito mais simples você pagar um único documento, realizar o cálculo de uma única vez, do que você ter que fazer esse emaranhado de cálculos. Cada um desses tributos, pessoal, cada um deles possui a sua especificidade, ou seja, cada um tem a sua fórmula de cálculo. O ICMS é calculado de uma fórmula, o ISS é calculado de uma forma, e assim sucessivamente. Então, o trabalho, né, essa legislação que norteia essa quantidade de tributos, ela é muito cruel, ela é muito densa, e isso dificulta demais a vida de quem está realizando o cálculo dos impostos. Então, o Simples Nacional simplifica essa situação, tá? O Simples Nacional simplifica essa situação e, com isso, você tem uma forma de calcular e de apurar os impostos muito facilitada. A ideia hoje da reforma tributária é algo similar ao Simples Nacional, ou seja, que você venha a trazer, né, uma facilidade no meio tributário, que hoje ele é muito denso, hoje ele é muito cheio de poréns, de sis, de mas, de vírgulas. Então, vem muito a facilitar. Então, isto posto, pessoal, nós temos o quê? Nós temos o cálculo do Simples Nacional para todas, né? Para todas essas modalidades. E como é que funciona? Bom, atualmente o Simples Nacional, ele possui 5 tabelas, tá? Que são nominais utilizadas no cálculo. Cada uma dessas tabelas, elas recebem o nome de quê? De anexo. Por que recebe o nome de anexo? Porque elas estão na lei e elas são efetivamente um anexo, né? Um anexo da lei. Por isso ela recebe esse nome de anexo. Mas esses anexos nada mais né? Nada mais são do que as tabelas onde você vai se nortear para realizar o cálculo do tributo. Essas tabelas de incidência, elas são comuns, né, às microempresas e empresas de pequeno porte. E aí aqui, claro, né, a gente tem que destacar o quê? A lei complementar. A nossa lei complementar, que é a que a gente vem trabalhando, é a lei da micro e pequena empresa. Por quê? Pessoal, somente quem estiver no alcance dessa lei pode fazer a apuração do imposto pelo Simples Nacional. E lá no rol, né, das empresas contempladas, e são exatamente o quê? As microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, as tabelas de incidência, elas são comuns, ou seja, independente se você é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, a tabela não vai mudar, a tabela é a mesma, né? Varia conforme a atividade. Agora, aqui sim, você tem tabelas pelo tipo de atividade que a empresa exercer. Ou seja, ela é PP, tem um tipo de tabela. Não, não é isso. O porte não vai influenciar. O que vai influenciar é a atividade com a qual a empresa realiza, trabalha, exerce. Isso sim vai influenciar. E aí, claro, né? Deve ao contribuinte, ou seja, não é de responsabilidade do governo, o quê? A correta, né, a apropriação, a correta procedimento, o correto procedimento de cálculo do tributo. Por quê? Porque você vai ter que segregar, você vai ter que classificar de acordo com o que for cada tipo de faturamento. Como a gente viu lá nas questões dos limites, por exemplo, se foi no mercado interno, se foi no mercado externo. Por quê? Porque você tem que segregar o que é de venda para o exterior, você vai preencher num local, e o que for de vendas no mercado interno, outro. Se você é indústria, se você é prestação de serviço, então você vai ter que preencher essas informações para que o cálculo
seja realizado de maneira correta. Em seguida, pessoal, a gente apresenta para vocês a relação das tabelas, tá? Ou seja, dos anexos. Bom, o anexo 1, ele é focado na revenda de mercadorias, ou seja, todas as empresas independentes, se é ME ou EPP, que forem do segmento do setor de comércio, elas serão tributadas pelo anexo 1, ou seja, pela nossa tabela 1. Já todas as empresas optantes pelo Simples Nacional, que seja, né, do setor da indústria, ou seja, ela é uma indústria, ela realiza transformação, então ela vai ser pelo anexo 2, a nossa tabela de número 2. E para os demais, ou seja, para aquelas que forem prestadoras de serviço, elas poderão ser tributadas tanto pelo anexo 3, como pelo anexo 4, como pelo anexo 5. Como assim, professor? Que tanto de tabela é essa para serviço? Bom, o que acontece, pessoal? Os serviços, eles têm diferentes percentuais, né, de contribuição. Alguns têm uns percentuais mais leves, né, que aqui no caso é o anexo 3, ele tem um percentual mais leve. O anexo 4, né, ele já tem um percentual assim mais ou menos oneroso, e o anexo 5 é o anexo mais pesado, então ele é onde você paga a maior quantidade de tributos. Então, especificamente falando na questão do serviço, dependendo de qual atividade você exerça, você pode pagar, né, menos imposto, pode pagar um imposto razoável, você pode pagar mais imposto. E aí é nessa hora, pessoal, o quê? É nessa hora que a gente vai ter que ver a importância um pouco mais ainda do planejamento tributário, tá? Por quê? Porque em alguns casos, né, não vai ser vantajoso você ficar no Simples Nacional e tributar aqui pelo anexo 5, tá? Então, percebam que o planejamento tributário, ele vai ser importante. Ah, professor, e nos outros anexos é sempre mais vantajoso? Não. A gente, né, destaca aqui o anexo 5, porque ele é bem mais pesado do que todos os outros, né? Então, se ele é bem mais pesado do que todos os outros, normalmente, quando você fica aqui, não é um bom negócio. Normalmente, né? Mas para você ter certeza, seja qual for, né, o anexo ou a tabela que você esteja utilizando, independente de qual seja, o correto é sempre, não é, o nosso planejamento tributário, tá? Sempre recomende um planejamento tributário. Ah, professor, é caro, não é todo mundo que quer. Sim, o nosso papel é ofertar, né? Porque não tem como a gente adivinhar qual vai ser o melhor sem que você tenha efetivamente realizado um planejamento tributário. Então, nesse sentido, ilustres, vamos enxergar então como é que é cada uma, né? O que acontece? Olha só, no nosso anexo de número 1, ou seja, a nossa primeira tabela, como é que funciona, pessoal? É muito similar à tabela do imposto de renda pessoa física, tá? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você vai ser enquadrado de acordo com a faixa de remuneração que você se encaixa. Assim sendo, ninguém está me ouvindo, pessoal? Estou ouvindo aqui, professor. Meu tá Tá tranquilo aqui. boa. Aqui tá normal também. Rapaz, eu já estava quase infartando aqui. Eu recebi uma mensagem aqui dizendo que tá mudo, eu não acredito que eu estou falando e ninguém está me ouvindo. Pois então, é da Micaela, né? Micaele. Agora se eu estiver falando, tá mudo. Ah, eu tava conversando com ela aqui, botando aqui para ela aqui. Mas é isso aí, então vamos lá, retomando. Então, pessoal, o cálculo, ele vai seguir o quê? Ele vai seguir exatamente o faturamento, tá?
que a empresa percebe nos últimos 12 meses. Como assim, professor? Bom, vamos imaginar aqui, né? Uma empresa que tenha aberto a empresa, né? Em janeiro de 2019, ela abriu uma empresa. Então, tá aqui, bonitinha. A empresa começa a funcionar em janeiro, tá? Em janeiro de 2019. Pronto. Bom, essa empresa, ela vai ter faturamento de janeiro a dezembro. Claro, pressupõe-se que vai ter, né? Tudo bem que algumas aí quebraram por causa da pandemia, mas vamos imaginar que ela teve o faturamento dela normal de janeiro a dezembro de 2019. Como é que funciona? Para você saber em qual faixa você vai se enquadrar, você sempre vai ter que conferir o faturamento dos últimos 12 meses. Então, supondo, né? Aqui é só um aperitivo. Aguenta aí, deixa de nervosismo. Supondo que nós estejamos aqui em janeiro de 2020, né? O que é que nós vamos fazer para saber em qual faixa a empresa está? Nós iremos exatamente somar o faturamento dela de janeiro a dezembro, tá? Não é janeiro mais dezembro, não, é de janeiro a dezembro. Então, quando você somar isso aqui, ou seja, o faturamento dos últimos 12 meses, quando você somar, você vai encontrar um valor. Esse valor que você encontrar é o que você vai ter que o quê? Vai ter que utilizar as faixas para ver onde você se enquadra. Então, se esse faturamento dos últimos 12 meses for de até 180, então você está na faixa de número 1. Se ele for de 180 a 360, você está na faixa de número 2. E assim sucessivamente. E o que é que isso implica? Isso implica, pessoal, que se você estiver na faixa de número 1, você vai pagar 4% de imposto. Tá? Você vai pagar 4% de imposto. Se você estiver na faixa de número 2, você já sobe para 7,3%. E assim sucessivamente, dependendo, né, do faturamento dos seus últimos 12 meses, até chegar no limite de 19%. Essa é a maior alíquota e esse é o faturamento limite, ou seja, 4,8 milhões. Então o raciocínio é esse. Todo mundo que faturar, né, que tenha acumulado nos últimos 12 meses até 4,8 milhões, ele vai poder ser tributado pelo Simples Nacional. Se o faturamento ultrapassar isso, ele automaticamente, né, como a gente já viu, o desenquadramento, ele sai do Simples Nacional e vai ter que adotar algum dos outros regimes que a gente ainda vai estudar. Mas o raciocínio é sempre esse. Então, vê qual é o faturamento dos últimos 12 meses e enquadra ele em alguma das faixas, ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, dependendo de qual ele esteja. Em cima desse valor, você vai aplicar o percentual, né? Considerando que aqui é a alíquota nominal. A gente ainda vai ver o cálculo da alíquota efetiva. Similar ao que acontece aqui, né? Com o imposto de renda. Você ainda tem uma parcela a deduzir. Esse cálculo direitinho, a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente. Aqui é só mesmo para a gente aquecer os motores para já ir se ambientando. Mas o raciocínio é esse. Então, verifica-se o apurado dos últimos 12 meses, enquadra na faixa, em seguida você vai ter que aplicar... O pessoal tá ouvindo aí, sem nós. Não, tá ouvindo, quer dizer. Não, aqui tá normal, o professor botou aqui, que só é o meu. Não tá saindo aqui, não. Não, e o bom é que a gente escuta vocês e vocês não escutam a gente, é isso mesmo? Eu estou escutando perfeitamente. Ilustres, alguém aí se manifesta bem no chat dizendo que a gente está escutando, estamos escutando eles e eles não estão nos escutando. Mas é isso aí, avançando. O problema deles lá deve estar na caixa de som, então, né? No microfone, não. O raciocínio é esse aqui, tá, pessoal? Bom, uma vez que a gente vai utilizar... Lembrando que essas alíquotas aqui, pessoal, são o que nós chamamos de alíquotas nominais. Nós vamos ainda ver como é que calcula a alíquota efetiva. Bom, uma vez que nós calculamos o imposto, né? Vamos supor aí, sei lá, vamos supor que tenha dado R$100 o imposto. 5,5% vai para imposto de renda.
3,5% vai para a contribuição social sobre o lucro líquido. 12,74% vai para a COFINS. 2,76% vai para o PIS. 41,50% vai para a contribuição previdenciária patronal. E 34%, né? Vai para o ICMS. Professor, rapaz, alguém que for amiga aí avisa que o áudio dela tá vazando. Ela não tá escutando a gente, mas a gente tá escutando ela. Mãe, eu vou levar o celular. E eu tô sendo legal, tô toda hora colocando aqui. Avisa no WhatsApp, que eu acho que ela não deve estar lendo o chat. Alguém que conhecer aí, né, tiver o contato, avisa aí, que eu tô botando em mudo toda hora, mas daqui a pouco vai sair cor que não deve. Mas vamos lá. Então, pessoal, isso aqui é o percentual de repartição para o quê? Isso aqui para o anexo 1. Ah, professor, os outros anexos são iguais? Não. Cada anexo tem o seu rateio entre os tributos. Ok? Então, quer dizer o quê? Então, isso aqui é o que você paga sempre que você estiver tributando pelo anexo 1. Você vai pagar o quê? Você vai pagar esses 6 tributos. Ah, professor, mas lá eu só tinha mostrado 8. Mas para quem é do comércio, somente esses se enquadram. Quais são os que não tem aqui? Por exemplo, que a gente poderia lembrar. Não tem aqui o IPI, porque você não é indústria, tá? E não tem aqui também o ISS, porque você não é prestador de serviço. Então, percebam que todos os demais aqui estão. Somente os outros dois, pela natureza da sua atividade, eles não fazem parte do rol dos tributos que você teria que pagar. Então, percebam que, apesar de agregar os 8 tributos, você só vai pagar aqueles que efetivamente a sua natureza empresarial obriga. Entende? Então, esse é um raciocínio, tá? Então, avançando. Esse aqui foi o anexo 1 e todos os demais anexos vão ter esse mesmo raciocínio, né? E todo né, esse trabalho aqui de segregação de faixas para tributar e, né, ou seja, tudo isso aqui que a gente usa para tributar da faixa de número 1 até a faixa de número 6 e ainda, né, o rateio, ou seja, o que é que você está pagando, quanto que vai para cada tributo. Então, ó, esse foi o anexo 1. No anexo 2, eu chamo a atenção dos senhores que, vou até retroceder, olha quanto inicia, né? Qual é a primeira faixa do anexo 1? 4%. Olha quanto que é a última faixa, 19%. Ou seja, nós temos uma variação de alíquota, né, de 4 a 19, sendo 4 o mínimo e 19 o máximo. Isso para empresas comerciais. Quando nós vamos para a empresa do segmento de indústria, a alíquota, né, a primeira, a mínima, ela já começa com 4,5%, ou seja, ela já aumenta 0,5%. E olha o tamanho de final de carreira, ou seja, de alíquota máxima, 30%. No comércio, a gente chega a 19%. Olha só como aumenta, né, quando você já sai do anexo 1 e vai para o anexo 2. Então, percebam que empresas industriais, elas já têm uma carga tributária maior do que as empresas comerciais, para aquelas que apuram pelo Simples Nacional. Então, isso já é a primeira percepção. Ela vai ter, né, exatamente o que eu falo em questões de quantidade de faixas, né? Você vai ter aqui a divisão em até 6 faixas, né? Os limites de faturamento. E você vai realizar o mesmo procedimento, né? Aquela historinha nossa lá, os 12 meses, vê onde é que se enquadra, vê qual é a alíquota nominal, calcula a alíquota efetiva e deduz a parcela. Ainda, nós temos aqui um rateio, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem foi que surgiu de diferente nesse aqui agora, pessoal? IPI. Exatamente. Olha só. Na tabela do comércio, né? Na tabela do comércio, nós não tínhamos o IPI. O que isso significa, pessoal? Significa que quem é da indústria paga um tributo a mais.
Ah, professor, estou falando no Simples, pessoal, aqui nos nossos cálculos do Simples Nacional e tudo mais. Então, perceba que, né, um dos primeiros motivos da indústria ter a carga tributária um pouquinho maior é o quê? É que ela tem um tributo a mais. Então, se ela tem um tributo a mais, ela vai ter que contribuir mais, né? Então, por causa do surgimento de mais um tributo aqui dentro, pela natureza da empresa, né, pela natureza da atividade, então a carga tributária acabou de elevar. Ah, professor, mas e se eu fosse tributar pelos outros, né? Pelos outros regimes? Sim, se você fosse tributar, você só ia ter mais trabalho. Quer dizer, né? Mas os tributos, eles vão continuar sendo o mesmo. Você vai pagar o imposto de renda, você vai pagar a contribuição social, você vai pagar o COFINS, o PIS, contribuição patronal, IPI e ICMS. Mas lembrando, sempre o planejamento tributário é quem vai responder qual que é o mais vantajoso. Aqui é só mesmo para a gente, né, filosofar no motivo do porquê que nós temos uma carga tributária um pouquinho maior na modalidade, né, de indústria, ou seja, no anexo 2. Então, avançando, após comércio e indústria, nós chegamos agora na prestação de serviço. Olha só. No comércio, começou com 4. Na indústria, foi 4,5. No serviço, olha o tamanho da bagaceira aqui já, ó. 6. Ou seja, o menor, a primeira faixa para quem é prestador de serviço, já tem a carga tributária mais alta. Já começa com 6. Nós estamos aqui, ó, primeira faixa. Os demais começavam com 4, 4,5. Na última faixa do comércio, nós estávamos em 19. Na indústria, estava em 33, né? E aqui, novamente, nós estamos na casa do 33. Então, perceba o quê? Perceba que na prestação de serviço, a nossa carga tributária, ela aumentou, tá? Por que ela aumentou? Porque as faixas têm valores maiores, né? Até chegar, mas o limite, o valor maior que tem, né? O valor maior... Na indústria era 30, professor. Era 30, né? Isso. Rapaz, a Micaela entrou aqui. O Ângela? Tá ouvindo? Bom, na indústria era 30, né? Isso, ou seja, Isso. percebam que ela é muito maior, já aqui em todos os seus extremos, desde da menor até a última faixa. Pessoal, quantos tributos nós estamos pagando aqui? Imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, contribuição previdenciária patronal e ISS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos nós estávamos pagando na indústria? 7. Por que é que a carga tributária da prestação de serviço é maior? E aí, ilustres? O que é que vocês sugerem? Imposto de serviço, professor? ISS, ó. Aqui é serviço, mas a pergunta é, quando nós vimos, né, comércio, quando nós vimos indústria, a indústria, por exemplo, ela paga 7 tributos dentro do Simples. O prestação de serviço, ela está pagando 6, né, apenas 6, ou seja, 1 a menos, mas tem uma carga tributária maior. Por que prestação de serviço tem uma carga tributária maior? Alguém? Vamos lá, guarda essa pergunta aí. Nós temos mais 3 tabelas de prestação de serviço para a gente namorar. Essa aqui é a tabela de número 3, ou seja, o anexo de número 3, tá? Se nós formos para um anexo de número que vai de 6 a 33, se nós formos para, né, o anexo de número 4, que também é prestação de serviço, ela começa em 4,5 e tem o mesmo limite de 33.
E também, né, vai estar pagando, né, tem os seus rateios aqui. Ou seja, e aqui somente com 5 tributos: imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS e o ISS. Não tendo aqui, no caso, a contribuição patronal, né, que é a CPP, que é o que a gente tinha anteriormente. Pergunta de número 2. Por que é que aqui nesse anexo nós não temos a contribuição previdenciária patronal e no anexo 3 nós temos? Ou seja, olha só, tá vendo aqui, ó? Contribuição previdenciária patronal, que é exatamente esta aqui, ó. Ela tá aqui, não tá? No anexo 3. Quando nós vamos para o anexo 4, ela some. Por que, pessoal, isso acontece? Vou mudar a pergunta. O que é a contribuição previdenciária patronal? Vocês não têm como saber por que some se vocês também não souberem o que é, né? O primeiro passo, então. Alguém? Então, quando a gente vai para o último anexo, guarda aí essas perguntas, já que a gente retorna. A gente vai para o último anexo. Olha só o anexo de número 5. Olha só a primeira faixa, pessoal. 15,50, tá? Na primeira faixa. E a última de 30,50. É até um pouquinho menor do que as outras, né? Mas a questão é, em início de carreira, olha o tanto que você já começa pagando. Se nós formos retroceder em termos de carga tributária, nós temos o quê? 4% na primeira faixa para comércio, 4,5% para indústria, 6%, não é isso? Para a primeira faixa do anexo 3. E quanto que foi no anexo 4? 4,5%, né? Baixa um pouquinho. E agora, no anexo 5, nós temos uma faixa de 15,5%. Se a gente for fazer um cálculo aqui, que não é esse, tá, pessoal? Mas só para efeitos didáticos, uma pessoa que tenha faturado, né? Vamos imaginar aqui, uma pessoa que tenha faturado R$100. Se nós formos na primeira tabela, ela vai pagar R$6 de imposto. O cálculo não é esse, tá, pessoal? É só para a gente ilustrar aqui a diferença. R$6 de imposto. Pelo anexo 4, ela vai pagar R$4,50 de imposto. E pelo anexo 5, ela vai pagar R$15,50. Ou seja, é mais do que o dobro do que a gente tinha pago já. Então, pergunta aos senhores, por que nós temos essas diferenças? O que é a contribuição previdenciária patronal? Alguém? Ninguém? Bom, vamos por partes então aqui, né? Vamos pelo início. Primeiro, pessoal, essa contribuição previdenciária, né? Deixa eu olhar aqui para a cara de vocês. Essa contribuição previdenciária patronal, ela é exatamente, tá? Ela é exatamente a contribuição para o INSS. O que isso quer dizer? Quando as pessoas falam que quem é optante do Simples Nacional não contribui para o INSS, não paga INSS, elas estão equivocadas. Ela não paga INSS sobre a folha de pagamento. Por quê? Porque empresas normais, né, lucro presumido, lucro real, o que é feito? Você calcula a folha de pagamento dos funcionários, retém o INSS referente ao salário dos funcionários e você contribui com 20% de contribuição previdenciária patronal. Isso na folha de pagamento. E ainda, né, você ainda pode ter lá o INSS terceiros, você pode chegar aí até 27%, 28% com essas alíquotas. Então, vamos supor que a folha de pagamento tenha dado R$100. Então, você vai pagar, tá? A empresa vai pagar
20% de contribuição patronal, ou seja, R$ 20 de INSS sobre a folha de pagamento, e mais o INSS terceiros, que aí vai ter variações, tá? Junto com o SAT, para ver quanto é que vai ficar. Mas o raciocínio é esse. Então, é 20% sobre a folha de pagamento. É a contribuição previdenciária patronal. Mas, professor, o que é isso? É a contribuição da empresa para a Seguridade Social, a fins de INSS. O que é que isso faz, pessoal? Bom, isso paga auxílio doença, isso paga auxílio maternidade, isso paga aposentadoria, isso paga os benefícios sociais. Isso aí é uma das fontes, né, para que você possa pagar todos esses benefícios sociais que o governo tem que conceder. Então, percebam que a contribuição previdenciária patronal, ela existe sim no Simples Nacional, e ela existe em todos os anexos. Eita, professor, é mentira. No anexo 4 ela não existe. Aí agora a pergunta, por que que no anexo 4, né, de prestação de serviço, nós não temos a contribuição previdenciária patronal lá? Alguém consegue deduzir? Se nós retrocedermos, né? Nós temos 3 tabelas de prestação de serviço, sendo que o anexo 3, ou o anexo 4, nós não pagamos a contribuição previdenciária patronal. Por quê? Nós não pagamos a contribuição previdenciária patronal porque empresas optantes do Simples Nacional, mas enquadradas neste anexo de número 4, elas vão ter que pagar aquele INSS patronal igualmente às outras empresas do lucro presumido do lucro real. Ou seja, ela paga, mas paga sobre a folha de pagamento por fora e não dentro do faturamento da empresa, entende? Então, professor, e por quê? Bom, porque dependendo da atividade, você tem tratamentos diferentes tributários. Por que que o anexo 5, ele é o anexo mais pesado? E você tem o anexo 3, que é um anexo mais leve. Como a gente vai ver mais lá na frente, um dos critérios para que você saiba se você está no anexo 3 ou no anexo 5 é o que nós chamamos de fator R. O que é o fator R? É justamente a razão entre o que você fatura e o que você gasta com folha de pagamento. Por quê, pessoal? O governo, além de que você enriqueça, ele quer que você dê a sua contribuição social. E essa contribuição social, ela vem via contribuição previdenciária patronal ou distribuição de renda. Então, o que acontece? As profissões que estão normalmente enquadradas, tá, no anexo 5, são profissões que não têm distribuição de renda, é ganho próprio. Como assim? É médico, tá? É advogado. São profissões que o cara trabalha só, ele não emprega ninguém. Professor, e o incentivo à formalização de trabalho, o incentivo à mão de obra, faz com que, empresas vão ficar no anexo 3 desde que estejam gastando com funcionário. Isso aí a gente vai ver como é que é o cálculo, porque é uma forma de incentivar a economia, é uma forma de incentivar a contratação e, com isso, né, geração de mão de obra. E, claro, tem todo um desenvolvimento socioeconômico por trás disso, que a empresa, ela exige. Qual é o objetivo da empresa? Sim, a empresa, o objetivo para ela, para o dono, é lucro. Mas ela tem um objetivo enquanto sociedade. E esse objetivo enquanto sociedade é a distribuição de renda. Não tem para onde correr, é geração de renda. Então, você gera renda, não pode ser gerar renda só para o seu, né? Para você enquanto dono. Ela tem que distribuir, tem que cumprir com sua função social. Professor, mas é minha. Minha gente, até terreno que você compra, você tem que murar e fazer a calçada. A calçada você que faz, mas ela é pública. E ela está ali para cumprir a função social dela. O uso capião, ele parte desse princípio também. Não está cumprindo a função social dele, tá só que um terreno jogado. Então o cara vai lá, constrói uma casa, uma moradia e tudo mais, fica lá a quantidade de tempo que é previsto em lei, e aí você entra, olha, não cumpriu com a função social dele, estava aqui abandonado. Então, é o mesmo raciocínio. É a questão da distribuição de renda e a contribuição da empresa. Então, vamos lá. Você é uma empresa que emprega pessoas, paga salários, ou seja, ajuda a economia. Eu vou cobrar menos imposto de você porque você está distribuindo renda. Não, você trabalha sozinho. Aquele monte de dinheiro que você está ganhando é só seu. Você não emprega ninguém, você faz tudo só.
Então, o que eu vou fazer? Já que você não distribui renda através de outros, né, pagando funcionário, pagando FGTS, INSS, você não tem isso, então o que eu vou fazer? Eu tenho que arranjar uma outra forma de distribuir essa renda, de aumentar a sua contribuição de caráter, né, para o desenvolvimento socioeconômico, o desenvolvimento da nação, sua contribuição. Então, o que eu faço? Então, eu vou recolher mais impostos de você e eu vou fazer esse trabalho socioeconômico. Então, é uma coisa amarrada na outra. Então, quem está no anexo 5, pessoal, tem uma carga tributária maior porque tem uma margem de ganho maior. Não tem, né? Você não tem despesas com funcionário, então você já reduziu muita coisa. Então, eles fazem com que isso. Por que é que prestação de serviço, de maneira geral, tem a carga tributária maior do que quem é indústria e comércio? Porque prestação de serviço tem uma margem de ganho, de lucro, maior do que quem é comerciante ou quem é industrial. Por quê? Bom, nós somos contadores. O nosso maior custo somos nós mesmos, né? Nossa mão de obra, o nosso tempo. O resto é um computador, internet e você vai embora. Toca o barco. Então, a nossa estrutura de custo ela é muito menor, porque o nosso custo é intelectual, é o nosso custo enquanto pessoa. Então, eu vou te cobrar mais, porque o seu lucro é maior. Por isso que a carga tributária da prestação de serviço é maior do que para a indústria e comércio. Por quê? Porque quando você vai para o comércio, normalmente, claro que aí as exceções, mas em regra, eu compro um negócio por 100 e vou vender por 110, 120, ou seja, eu tenho uma margem, um percentual de ganho, eu tenho um limite, né, para aquilo ali, eu não consigo crescer tanto assim. Por isso que no lucro presumido, como a gente vai ver, aí já dando, né, antecipações, é o mesmo princípio. No lucro presumido, o governo está presumindo que você tem um determinado, né, percentual de lucro. Então, os percentuais para prestação de serviço, a lucratividade, eles consideram muito maior do que para quem é comércio, para quem é indústria, porque pressupõe-se, sim, um gasto maior. Então, dito isto, retornemos, tá?